Pessoal, hoje no programa Toda Planta Tem Uma História, a gente vai falar da helicônia pseudo-emidiana, que atualmente é considerada sinônimo da espécie Heliconia emidiana. Esse colosso de planta que vocês estão vendo. A helicônia pseudo-emidiana, assim como a emidiana, homenageia um grande personagem da botânica e do paisagismo brasileiro. O cidadão fluminense, nascido em Angra dos Reis, Luiz Emídio de Melo Filho. Sua formação era como botânico, médico e trabalhou também como paisagista e naturalista. O Luiz Emídio notabilizou-se, ele se formou na UFRJ e foi durante alguns anos diretor no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Na época em que ele era diretor de lá, ele fez uma amizade com grupos de botânicos que se orbitavam, vamos dizer assim, ao redor do Roberto Burle Marx, que foi o grande paisagista do século XX. O Roberto Burle Marx dividia com eles a paixão pela botânica e pelo cultivo. Então, tanto o Luiz Emídio como a doutora Graziela Maciel Barroso, que já tem um vídeo aqui no canal dentro desse programa Toda Planta Uma História, Nanusa Menezes, muitos outros botânicos da velha guarda, como se assim diz, eram muito amigos e participavam de excursões, coletas na natureza, introdução de novas plantas e cultivo, junto com o Luiz Emídio. O Luiz Emídio teve uma fase que foi um grande estudioso e pesquisador do gênero Heliconia. Ele descreveu muitas espécies da flora brasileira, do gênero Heliconia, às vezes em parceria com Emília Santos, às vezes sozinho. Isso despertou também uma grande paixão no Roberto Burle Marx pelas helicônias. A helicônia do programa de hoje é a helicônia pseudo-emidiana. Eu vou fazer aqui um breve parágrafo e explicar a diferença entre emidiana e pseudo-emidiana, as duas espécies de helicônia. A helicônia emidiana foi descrita com base em um exemplar cultivado na coleção do Roberto Burle Marx. Ela tinha uma flor com essa aparência, só que esse órgão aqui que eu vou mostrar, se chama estaminoide, ele era hirsuto, ele tinha um indumento, ele tinha um pelinho. A primeira emidiana foi descrita no ano de 1974. E quem descreveu foi Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx não era propriamente um botânico, porém ele abriu uma exceção e descreveu essa espécie para homenagear seu grande amigo e grande estudioso das helicônias, Luiz Emídio de Melo Filho. Então ela tomou o nome de helicônia emidiana. Voltando à diferença, a emidiana, contrariamente a essa aqui, tinham alguns pelinhos, tinha um indumento nesse órgão que se chama estaminoide. Essa aqui foi encontrada anos mais tarde no estado do Espírito Santo e foi descrita em 1983 pela dupla Luiz Emídio de Melo Filho e Emília Santos. E por não ter o indumento, foi descrita como pseudo-emidiana, isso quer dizer falsa emidiana. Estudos mais modernos, entretanto, provaram que essa variação pequena não era suficiente para separar as duas espécies. Então, em obras como na Flora do Brasil, online, essa espécie é tratada como Heliconia emidiana. Essa helicônia é uma helicônia de porte médio, ela não é muito alta, vocês observem aqui que ela tem no máximo uns 2,5 metros, acho que não chega a 3. Tem uma folhagem muito densa, muito compacta. Já tem folhas das mudas que vão entocerando, brotando ao lado. Elas dão um aspecto bonito, a moita, né? E as inflorescências são eretas. Tem as brácteas não dísticas, quer dizer, helicoidais. Dísticas, lembrando se elas estivessem no mesmo plano, né? Porém, elas são espiraladas, né? Ou helicoidais. As brácteas são, nessa forma do Espírito Santo, alaranjadas, vão se tornando um pouco mais avermelhadas em direção à extremidade.
Os estaminóides são amarelos e os frutos são inicialmente verdes, depois se tornam mais escuros. Apesar de verde, eu acho que já tem uma semente dentro. Ó, semente de helicônia bem dura. É uma semente quilhada, ó, tem 3 quinas. E a semente ainda está verde. A gente vai esperar os frutos escurecerem para amadurecer e produzir sementes. Essa helicônia é muito bonita como flor de corte. Pode se cortar aqui, colocar num jarro com água. Ela ornamenta muito bem mesas, festas, enfim. Aqui temos uma flor mais recente, um colorido mais bonito, né? Essa é uma helicônia da Mata Atlântica, não é muito comum na Mata Atlântica. É uma helicônia que aqui no Sítio Jardim a gente fornece rizomas a pessoas interessadas. Só entrar lá no nosso site e pedir. Eu queria, antes de finalizar, destacar que o Luiz Emídio também teve uma fase de grande incentivo pelo paisagismo. Ele chegou a escrever alguns trabalhos sobre o aproveitamento de plantas de restinga para o paisagismo. Teve discípulos como Fernando Chassel, que é famoso no paisagismo brasileiro, e escreveu também um livro junto com nosso mestre, o grande Harry Lorenzi, chamado As Plantas Tropicais de Roberto Burle Marx. Ninguém mais apropriado para escrever um livro desse junto com o Lorenzi que tivesse sido amigo do Burle Marx. É um livro já esgotado, um livro excelente, muito procurado até hoje em sebos, que quem tiver a oportunidade de ter um exemplar desse em sua casa, eu recomendo. As Plantas Tropicais de Roberto Burle Marx, de Luiz Emídio de Melo Filho e Harry Lorenzi.